Conexão Saúde, apoio cultural, Clínica Informa, estética e emagrecimento. Bem-vindo ao Conexão Saúde. É um prazer sempre iniciar mais um programa aqui pela TV Cultura Paulista. A tuberculose é um problema sério de saúde pública e o Brasil ocupa o 17º lugar entre os 22 países responsáveis por 80% do total de casos. E a nossa conversa hoje é com a doutora Renata Herbex, pneumologista e especialista do sono. Doutora Renata, seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer tê-la aqui conosco novamente, sempre uma honra, né? Eu que agradeço. Que é uma alegria, porque a gente estava se divertindo até agora aqui no estúdio, né? A gente está aqui para ser feliz, né? Tem que trabalhar sério. A gente tem que mostrar os bastidores também aqui do Conexão Saúde, viu, gente? Porque é muito gostoso receber esse pessoal. E a gente vai falar hoje um pouquinho de tuberculose, de tabagismo, de dicas para o verão, né? Então a gente pode começar pela tuberculose, que é uma doença endêmica, né? Sim. O que é uma doença endêmica? Acho que é o primeiro ponto a gente focar nisso. Doença endêmica é uma doença disseminada por todo o país. O Brasil ocupa esse lugar feio, né? De muitos pacientes com tuberculose. E isso muitas vezes acontece porque as pessoas não seguem o tratamento certinho de 6 meses, que é o esquema 1 que nós temos. É uma medicação gratuita, liberada pelo SUS. Olha lá. E as pessoas não seguem o tratamento até o final. E o tratamento é de 6 meses. E existe o mito de que o tratamento é muito longo, muito extenso, por isso que as pessoas param no meio do caminho e não tem nada disso. 6 meses dá para fazer um tratamento normalmente. É o esquema 1 que nós temos, né? Quando os pacientes acabam gerando resistência a esse Mycobacterium tuberculosis, que é o bichinho da tuberculose, ou bacilo de Koch, como antigamente o pessoal falava mais, nós temos que estender algumas vezes, dependendo do caso e da resistência, a qual antibiótico o paciente, esse bichinho fez resistência, às vezes nós temos que estender até 9 meses. Mas o esquema 1, que resolve a grande maioria dos casos, e se feito direitinho não gera resistência, né, é de 6 meses. A pessoa se cura, se cura. E no SUS nós conseguimos fazer o acompanhamento desses pacientes, o acompanhamento dos contactantes, ou seja, de quem mora na casa, de quem convive, isso é muito importante, para bloquear a mesma doença. Quanto antes nós bloquearmos, melhor. Porque vamos voltar para o que é tuberculose, né? É uma bactéria, é um vírus? Na verdade, é um micobactério. Né? É um dos tipos de micobactérios que nós temos, tuberculoses. Foi descoberto pelo Koch, né, um cientista, e ele normalmente invade o pulmão, tá? Ok. Mas nós temos formas extrapulmonares. Pode ser cardíaca, pode ser renal, pode ser intestinal. Diagnósticos diferenciais relativamente difíceis, tá? Já é mais raro. Mais raros, mas normalmente ele vai para o pulmão. Pode ser também fazer derrame pleural, que é tuberculose pleural. Até teve o cantor Tiaguinho, que teve essa doença na pleura, né? Que é é como se fosse um tecido que reveste o pulmão, tá? Então isso pode acontecer. Tem até quem quiser procurar no YouTube, tem vídeo sobre o Tiaguinho falando sobre a tuberculose, é uma coisa bem legal que ele fez, né? De ajudar a explicar e elucidar. Promoveu o bem-estar, a saúde e a cura da tuberculose. E também divulgar sobre como tratar e que dá para ficar bom. Tanto que ele está aí cantando, fazendo show, tudo isso, né? E quem que é mais suscetível? As pessoas mais suscetíveis, quem tem tendência à imunidade mais baixa. Primeiro da lista, quem tem HIV, né? Quem tem o vírus da AIDS. Muito bom. E principalmente quem não está controlado, que é outra doença que tem acompanhamento e medicação pelo SUS também. Diabéticos, quem não tem uma alimentação regrada, né? Enfim, variedades de... Está diretamente relacionado à imunidade mesmo da pessoa? A imunidade, isso é uma coisa importante. Não é só a imunidade, é o quanto que esse bicho é agressivo também. Então, toda infecção que nós temos no corpo se vale para qualquer um. Não é só a imunidade da pessoa. Claro que quem tem uma imunidade boa vai conseguir combater
bichos com mais facilidade, né? E muitas vezes a gente tem, isso a gente vê no consultório quase todo dia, gente que tem nódulos calcificados, que muitas vezes é o contato com o bicho da tuberculose, que o corpo foi lá, conseguiu limitar essa invasão, e eu falo que o corpo, quando ele vai se defender, ele joga cálcio, porque ele limita aquela infecção, como se ele enterrasse o problema. Né? Então, quase todo dia nós vemos isso, pessoas que teve contato com o bicho e conseguiu combater sem ter que tomar medicação, sem ter nenhuma outra... Sem ficar sabendo que sem nem ficar sabendo muitas vezes, né? E outra coisa que é importante, Pri, é assim, tosse acima de 3 semanas, procure um pneumologista. Né? Vou te procurar essa semana. Venha, será um prazer. Tosse acima de 3 semanas tem que se pensar em tuberculose. Claro que pode ou não estar associada à perda de peso, né? Pode ou não estar associada à febre vespertina. O que é isso? Febre no finzinho da tarde. Febre baixa, 38, 38,1. Por isso que sempre é importante aferir a febre. Olha. Né? Outro pessoal suscetível que nós não falamos é o pessoal etilista, que bebe. Né? Então, sim. Isso é importante, que bebe pinga, né, destilados e tudo mais. A doença mesmo do etilismo, exatamente. É importante a gente lembrar que também tem mais suscetibilidade. Como era feito o tratamento antigamente, como é feito hoje? Nossa, Pri, mudou tanto, mudou graças muito, a Deus. É bom a gente conversar, porque existem algumas, né, alguns mitos aí, né? Na verdade, antes o pessoal era mandado para longe, lugares arejados, montanhosos, porque eles pensam, e é verdade, o Mycobacterium, ele tem a tendência de ficar na parte superior do pulmão, que é mais aerada, tem mais arzinho. Então, eles imaginavam que com menos fração inspirada de oxigênio, né, esse bicho conseguiria ser controlado. Mas a gente teve o advento da streptomicina, da rifampicina, que revolucionou esse tratamento. Tinha gente que furava o pulmão dos pacientes, tinha de tudo. Mas depois que chegaram esses antibióticos, que a gente usa até hoje, né, a rifampicina é o carro-chefe aí do tratamento, né? No esquema 1 tem mais 3 outros antibióticos associados, isso mudou muito. E com grande sucesso, né? Então hoje é uma doença tranquila de ser cuidada. Claro que tem gente que pode ter efeitos colaterais referente aos medicamentos, mas o pior efeito colateral que pode se ter é a resistência que o bichinho pode ter, né? E porque isso pode disseminar e dificulta cada vez mais o tratamento, porque nós temos que mudar tipos de antibiótico, dependendo do antibiótico a qual ele fez resistência. E a tuberculose tem cura, obviamente, a gente está conversando sobre isso, mas ela mata? Se não for ela vai tratada. Destruindo o pulmão, né? É como se o bichinho fosse fazendo cavernas mesmo no pulmão, tá? Isso leva também a uma perda de função pulmonar importante, uma perda de qualidade de vida, né? Entendi. Então, tem todas essas consequências, aumenta a chance de fazer pneumonia em cima disso. Então, vai virando vai perdendo a saúde, é uma bola de neve. Exatamente, perfeito. E as pessoas, a gente pega das pessoas também, é transmissível? É transmissível, por isso é o grande problema, né? Eu omiti não falei, na verdade, que outro paciente vulnerável são os usuários de drogas, né? Que a gente tem muito, né? Então, assim, a Cracolândia, tinha muita gente. Né? Eu fiz especialização na Santa Casa em São Paulo. A gente pegava todo dia, tinha paciente, esses moradores de rua, porque eles são, a maioria, etilistas, não, são todos, claro. Etilistas, usuários de drogas, não come direito, então é um pacotinho para esse bichinho. E os usuários de droga, então, é outro grupo importante. E essa transmissibilidade é pelo ar, né? É um bichinho que vai pelo ar. Não quando ele está alojado, por exemplo, na pleura, não quando ele está alojado no intestino, não quando ele está alojado no rim. Mas a tuberculose pulmonar, que é a mais comum, é sim disseminada pelo ar. Por isso essa preocupação tanto de avaliar os contactantes do paciente, quem mora com o paciente, explicar a necessidade de tratamento, e por isso é uma doença endêmica. Então, se você falar assim, nossa, eu peguei tuberculose no trabalho, eu não posso afirmar isso. Nunca. Não é verdade. Eu não posso dizer se é verdade ou não. Pode ou não, porque você pode ter cruzado alguém na rua que tossiu na tua cara, você inalou o bicho, a imunidade não estava boa e você fez a doença acontecer. Entendi. Isso pode acontecer. Entendi. Vamos deixar bem claro sobre o tratamento? O tratamento é pelo SUS, gratuito, sem custo nenhum, gratuito. A avaliação pelo SUS também. Tem que ser colhido 2 escarros, né, no mínimo, que é catarro,
Tá. né? Pra gente conseguir achar lá o bichinho no microscópio. E geralmente a gente pode pedir uma cultura quando suspeita-se de resistência, para ver a qual remedinho, qual dos antibióticos, que são 4 no esquema 1 que nós temos, esse bichinho pode ou não ter resistência. Tá? Entendi. Então comece a tomar o remédio, são 4 no começo e depois evolui para 2. Perfeito, perfeito. Eu acho que está bem claro sobre aqui a tuberculose. A gente tem tudo para não continuar, né, para fechar esse número ciclo feio. endêmico. Esse número feio aqui no Brasil. Horroroso. E a gente pode começar a falar de tabagismo. Vamos lá. Tabagismo eu acho um assunto tão difícil, porque as pessoas acreditam assim, todo mundo sabe que faz mal, né? O cigarro faz mal e simplesmente as pessoas têm que parar de fumar. E não é tão simples assim parar de fumar. Assim como não é tão simples parar de beber e parar de comer, né? Parece tão simples. Só não para quem não quer. E não é bem isso, né, Rê? Não, eu sempre falo... Acho que é injusto esse julgamento com as pessoas, não é? Na verdade, quanto mais se estuda, mais a gente sabe que o ser humano é muito mais complexo. É uma coisa que eu falo há muito tempo. É muito mais complexo do que simples rótulos, né? Então, os sistemas que nós temos, eles se interagem, né? Mente e corpo têm relação, sim. Sempre, né? Sempre, né? Então, hoje, o que a gente entende como tabagismo, né? Ele é uma doença biopsicossocial. Ele é uma doença que mexe com a química do cérebro, ele mexe com receptores nicotínicos que nós temos naturalmente. Ele, sim, é uma doença que faz resistência e, sim, faz abstinência. Então, nós temos que entender essa parte química. A outra parte, a parte comportamental. O tabagista, ele tem comportamentos condicionados. Padrões, né? Exatamente. E que levam ele a ter esses hábitos. E ele tem um outro que o pessoal geralmente não leva em consideração, que é a parte psicológica. Que é ligado à fase oral da criança, que vai até 2 anos de idade, pensando freudianamente. E isso ele tem um mecanismo de recompensa importante, ligado à mãe. Olha. Então, quando a gente vai avaliando o tabagista de uma forma mais ampla, por isso que muita gente, eu tomei remédio, parei de fumar 1 mês, voltei. Por quê? Porque não tratou esses outros fatores complementares e que cada um, eu falo que tem que ter a individualidade de ser tratado. Você tem que entender se é mais a parte química, se é mais a comportamental, se é mais a psicológica, o que está pegando mais. Isso é um processo. Então teria que ser uma equipe multidisciplinar para cuidar de um tabagista? Eu gosto bastante quando entra psicólogo, tá? E geralmente o tabagista comigo ele volta ou semanalmente ou a cada 15 dias, dependendo do que eu acho ali. Né? Porque na Unifesp a gente tinha grupos grandes, então a gente fazia grupos, tem a parte nutricional que tem que ser envolvida, que muita gente acha que vai engordar, e tem tudo isso. E na verdade é a ansiedade que gera. Claro, então muitas vezes a gente tem que ter, né? o multidisciplinar seria o ideal, realmente. Não, mas a gente volta a falar de tabagismo, de dicas para o verão, a gente vai para um pequeno intervalo e eu só queria agradecer o meu look. Se você quiser dar uma olhadinha no meu look, entre no meu Facebook. E eu agradeço, que é lá da Inês Giannini, né? Boutique Inês Giannini, que me veste sempre aqui no Conexão Saúde. E eu agradeço também a Clínica Fulvia Magrini, que sempre me produz cabelo e maquiagem. A gente já volta com mais Conexão Saúde. De volta ao Conexão Saúde, a gente recebe hoje a pneumologista Renata Herbex, que o papo está muito bom, a gente já falou de tuberculose, iniciamos sobre tabagismo e a gente está finalizando um pouquinho, a gente quer saber quais são as doenças relacionadas ao tabagismo. O tabagismo ele ajuda a aumentar a chance de infarto, chance de acidente vascular, tanto isquêmico quanto hemorrágico, mais isquêmico. A principal, só para dar uma pincelada, Claro. O principal é câncer de pulmão, 90% dos cânceres de pulmão, que é o câncer que mais mata, na verdade, mais agressivo, é relacionado ao tabagismo, tá? Olha lá. E 10%, só um outro dado interessante, são dos tabagistas passivos, que as pessoas não se preocupam com quem está ao redor. Então, os tabagistas passivos também têm 10% de chance de ter câncer de pulmão. Tá?
o DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é aquela doença que é o enfisema ou o padrão bronquítico, ou os dois, que o pessoal tem mania, inclusive no verão, nas dicas do verão já está aí uma, de parar o tratamento enquanto isso. Ai, doutora, eu vou ter que tomar remédio para o pulmão a vida inteira? Vai. Quem tem essas doenças tem que tomar por quê? A vida inteira. A vida inteira, né? Na verdade é inalar. Hoje a gente tem muita medicação inalada, que é o remedinho que vai direto para o pulmão. Igual o colírio vai direto para o olho, essas medicações que a gente tem para o pulmão, a efetividade é muito melhor quando se faz a técnica correta, isso é importante salientar, o remedinho que vai para o pulmão direto. E o pessoal esquece de tomar no verão. No verão. Né? Então isso diminui muito as chances de perda de volume pulmonar, de função pulmonar e tudo isso. Então, primeira doença importante, câncer de pulmão. Vale também falar de câncer de boca, câncer de laringe, câncer de esôfago, câncer de bexiga, porque a excreção da nicotina é por ali. Lembrar dos tabagistas passivos, eu acho que isso é uma coisa importante. Aumenta a chance de infarto, aumenta as chances de acidente vascular cerebral, aumenta a chance de trombose, aumenta. Então, realmente a doença pulmonar obstrutiva crônica é tabagista. É. Agora, você que recebe bastante pacientes lá no consultório, qual é o índice de realmente o tabagista consegue largar? Depende da vontade que ele tem, né? E conseguir as barreiras, superar as barreiras, e o apoio familiar também é muito importante. Como que é esse tratamento? Porque aí você falou já do lado psicológico, emocional, a pessoa tenta, a pessoa sabe que tem todas essas consequências, que não é fácil escutar e saber que está fumando, mas eles conseguem, a maioria consegue quando vai, busca o tratamento. Quando vai em busca, faz o tratamento completo, com todas essas nuances, sim, consegue. Né? Mesmo com tudo isso, normalmente é um pouquinho mais da metade que consegue, na verdade. Mas depende muito dessa relação médico-paciente, que eu acho que é muito importante. Muito, né? muito. Sempre falar a verdade, entender o lado do paciente, entender quando falha e por que falhou. E antes do médico entender, o paciente entender. Ou nós fazermos o entender o porquê que aconteceu isso. Perfeito. Então, assim, hoje porque a gente não consegue. É fácil, né? Não. É um vício. Tem CID, eu falo, tem Código Internacional de Doença para isso. Então tem que ser entendido. As informações são muito tangíveis hoje em dia. Então as pessoas ficam com vergonha também. Isso é uma coisa que a gente tem que entender, né? O que a gente consegue fazer hoje? Então, associar tratamento psicológico, que eu gosto muito. Né? Ainda, infelizmente, tem muito tabu sobre isso. As pessoas não pensam que o cérebro e o corpo estão realmente relacionados. A gente precisa mudar a maneira de pensar para mudar a maneira de se comportar, e de agir, exatamente, perfeito. Com certeza. Então, gosto muito quando isso acontece. Se conseguir associar uma nutricionista, eu gosto muito. Exercício físico é fundamental, porque ajuda muito a aliviar estresse, otimizar a vida, né? Ajuda na endorfina aí. Isso. E o comprometimento, sabe? A gente entendeu como que acontece esse vício. Porque eu falo que é o inimigo da alegria, da tristeza, da saúde, da doença. Não o amigo. Porque a pessoa realmente casa com isso. E é uma dor de separação, então tem que ser bem entendido. É um luto, né? Existe um luto. Então a gente tem essas partes associadas a tratamento medicamentoso. E nós temos alguns medicamentos, pelo menos eu poderia citar 4 aqui, que a gente consegue. E também cada medicamento tem sua indicação. A gente tem que saber se a pessoa é mais ansiosa antes de ser tabagista. Então tem todo a conversa ali que rege muito. É o diagnóstico mesmo, a individualidade. É individualidade. Eu acho que isso é cada vez mais a gente tem que pensar a medicina individual. Né? E tem também adesivos que a gente pode associar ou não. Então muita gente, eu usei só adesivo, não consegui parar, eu usei só isso, não consegui parar. Sinto muito, isso pode acontecer. E mesmo fazendo tudo, pode não acontecer de parar também, mas realmente, quando você direciona, a chance é muito maior. Eu acho que as pessoas precisam tentar. Sim, ter vontade, né? Ter vontade. Entender que não é um errado, tentar e não conseguir, entender mas pelo que é um menos, vício, e se respeitar e ser respeitada também. E ser muito respeitada. Eu acho que isso é importante no contexto. E como que vamos para as nossas dicas de verão? Bom, vamos lá. Já que a gente tocou na dica da doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o enfisema ou o bronquítico, ou os dois relacionados,
a gente tem que pensar nesses pacientes, os asmáticos, quem tem problema pulmonar, não parar as medicações. Todo mundo acha que é só dicas do inverno, né? Porque no inverno fica mais forte, fica mais né? seco, a alteração de temperatura é maior. Só que o pessoal esquece que quando liga o ar-condicionado, também tem uma diferença de temperatura importante. Com certeza. Então, toda diferença de 10 graus de temperatura dá para a via aérea se sensibilizar. Quem tem já essas doenças que são mais sensíveis, acaba ficando mais exacerbado ou fica mais agressivo para o corpo. Então, quer usar ar-condicionado? Ok, eu entendo, Araraquara, nessa nossa região é um calor incrível. Muito. Primeira coisa, ar-condicionado sempre limpo. Sempre limpo. Então, isso é realmente muito importante. Umidificar o ambiente. Sempre lembrar de se hidratar. Umidificar o ambiente seria colocar as bacias de água nos quartos? Pode ser bacia de água, pode ser umidificador. Os umidificadores, Pri, sempre é importante lembrar de limpar. O pessoal esquece, deixa lá e aí vira um mar de fungo. Não vale. Então, eu sempre peço para limpar a cada 7 dias, quando usa muito de 3 em 3 dias. Olha lá, tem que limpar a cada 7 dias. Aqueles climatizadores também, que são uns sim. ventinhos, né, um ventilador com aguinha lá embaixo, também sempre limpem. Dá uma observadinha como é que tá. Ah, limpa como, doutora? Geralmente como o fabricante orienta. Mas água e sabão ali geralmente faz um bom serviço, ou só água com paninho. Mas eu sempre gosto que leia o que o fabricante indicou. Então, sempre ar-condicionado limpo, umidificar os ambientes, não parar os tratamentos que faz para pulmão. Isso é muito comum. Nariz e pulmão o pessoal acaba parando e aí acaba piorando as doenças. Eu esqueci mais alguma coisa? Será? Não sei. Eu acho que é isso, basicamente. É isso. E eu queria falar um pouquinho da... A gente sabe que a doutora Renata Herbex é especialista do sono. Eu quero deixar o seu Facebook também, que eu acho legal. É doutora Renata Herbex, pneumologista e médica do sono. Que a gente precisa marcar também um dia para falar da medicina do sono, Sim, né? Porque a gente prazer. sempre fala... A outra vez nós falamos um pouquinho de apneia do sono, tem vídeo lá de apneia do sono, eu pretendo fazer mais vídeos também, para ajudar. Na verdade, a ideia do Face é acabar disseminando informações, que eu acho que isso que você faz é muito louvável e eu agradeço em nome de todo, né, tanto os pacientes como a gente, de poder levar informação de qualidade e real para as pessoas. E é o que o Conexão Saúde quer, levar informação séria, de gente que entende, né, Rê? E tem aqui uma campanha Passos que Salvam. Isso. Vamos falar dessa campanha, Rê? Você Vamos trouxe lá. pra gente. De novo, a gente tentando conscientizar, né? Assim como foi o Venha Respirar Melhor, conscientização das doenças pulmonares. Essa é a campanha do Hospital de Câncer de Barretos, que a gente ajuda, na verdade, que é a conscientização do câncer infanto-juvenil. Né? Então, assim, tem os folders, que tem os sinais e sintomas que esses pacientinhos podem ter. Todo mundo assusta quando criança tem câncer, né? Mas é uma coisa real. É muito triste, né? Muito, muito. Choca O a câncer, ele é uma família. doença triste, o câncer é uma doença ingrata. Muito. Mas essas crianças, quando chegam num tempo adequado, têm uma chance enorme de cura. Então, a ideia é realmente que as pessoas comecem a se conscientizar, como em tudo. Eu acho que eu trabalho muito nessa linha de conscientização. E eu acho que o Hospital de Câncer de Barretos é uma instituição mais que séria e todos nós sabemos disso. Com certeza. O que o governo oferece para o tratamento realmente é muito pouco, o resto é por conta de doações. E esses kits, então... Esses kits estão sendo vendidos, deixa eu até falar para vocês aqui, ó, que eu estou com os locais. Os kits estão sendo vendidos no Colégio Coque, Livraria São Pio. Aqui, Rê, que é isso? Ah lá, já não entendo a letra de dela. médica. É letra de médica, gente. Eu caprichei, hein? Caçuco, Health Club, Academia, Alto Posto Caravan, Joalheria Nova, no Shopping Jaraguá e em Américo Brasiliense, na Alves Magazine. E essa caminhada vai ser dia 26 de novembro. E uma coisa muito importante é que toda a renda é revertida para o Hospital de Câncer de Barretos, para o tratamento dessas crianças e adolescentes. Tá? Quem tiver chance de ver o folder, eu vou tentar publicar também na minha página do Face esses locais de venda, os folders, as informações que são importantes.
porque realmente eu acho que a informação faz questão de liberta, né? compartilhar, E resolve muita coisa. Então essas crianças, quanto antes chegam pra gente não, né? Porque eu não trabalho com crianças, mas eu acabo me solidarizando, acabam chegando mais cedo para esse diagnóstico, consequentemente para o tratamento e consequentemente para a cura. 98% de chance de cura. 98% de chance. É muita coisa. É muita coisa. Para deixar passar, né? E a gente tem que ajudar sim. Então, e todos são voluntários que trabalham nessa campanha, ninguém ganha dinheiro por isso, né? Claro. É realmente claro. uma coisa de conscientização. Ótimo. Doutora Renata Herbex, a gente agradece mais uma vez a sua presença. Foi maravilhoso tê-la aqui conosco. Você sabe que você ilumina o nosso estúdio, né? Ah, meu amor. Você sabe, Obrigada. né? E a gente finaliza pensando livre. Né? Livre é uma linha da Predileta Alimentos, livre de adição de açúcar, sódio, gordura, conservantes. A marca Predileta é tradicional por inovar, por ter cuidado ao levar os alimentos do campo para a sua mesa da forma mais saudável. A linha Livre Predileta tem o delicioso milho, a ervilha, o extrato de tomate, o ketchup, com somente 13 calorias por porção, todos livres de adição de sódio, açúcar e gordura. Se você quer se alimentar com saúde, livre de culpa, já sabe. Procure pela linha Livre Predileta, porque é a marca do coração de quem leva o sentimento de orgulho no nome de ser 100% brasileira. Predileta, feito com muito amor. E a gente finaliza o nosso programa, agradece sua audiência. A gente se vê toda quarta-feira às 14h ou às 22h30 a gente tem representação. Até a semana que vem.